Ustedes no quieren venir más hacia acá porque están lejos y no se escucha bien por el aire. Es fuerte, suena. Hoy vamos a trabajar con este material. ¿Sí? ¿Impreso? Impresso não. Não, tem que ser impresso. Tem que ser. Quem tem tablet, pode usar com tablet. Hoje vamos ler bastante. Vai ter que imprimir? Pode fazer. Não, mas quem puder ler de alguma forma, o importante é ler. Ah, tá. Então. Pode falar. Bueno, vamos a insistir para explicar un poco esto. Vamos a insistir en esto. Deductivo e indutivo. Que son las dos formas de razonamiento que se utiliza en la ciencia. ¿Qué es deducción? ¿Qué es deductivo? Vocês que vão me explicar aí. O que significa deduzir? Dedutivo. O que é o raciocínio dedutivo? É muito importante isso. Você já tem um conhecimento já e você por instinto, seria isso? Instinto. Não, você deduz. Como é o processo do dedutivo? Como é a dedução? Qual é esse processo? Não, mas assim, é do geral, do general, né? Hasta lo particular. Esse é o processo dedutivo. Geral, particular. Pero o que é geral aí? General. É uma ideia geral ou pode ser uma teoria. Pode ser uma teoria ou uma ideia general. Então é esse aqui mesmo? Esse aí mesmo. 3 aproximações da ciência. Tá? Só estou explicando aqui uma introdução para a gente poder fazer a leitura. Bueno, entonces, la deducción va a partir de una idea o de una teoría general para explicar esto. ¿Cuál es el problema acá? Que la idea y la teoría tienen que ser aceptadas. No es cualquier tipo de idea geral o uma teoria que não foi comprovada. Tem que ser uma teoria que todos aceitem. Este método dedutivo foi proposto por Aristóteles. O que Aristóteles colocava como exemplo do dedutivo? Ele partia de uma ideia geral, né? A ideia geral pode ser assim: todos os seres humanos são mortais. É uma ideia geral que tem sentido. Todos os seres humanos são mortais. Tem sentido, né? Aí ele vai colocar a outra afirmação. Isso ele colocou no seu livro. Sócrates é ser humano. Né? Por lo tanto, Sócrates é mortal. Essa é a conclusão. Sócrates é mortal. Então aqui seria o particular, né? Aqui é o particular e esse aqui seria o geral. Então, o pensamento dedutivo se pode ser uma afirmação, mas sempre essa afirmação está sustentada em uma ideia general. Qual é o problema da dedução? Aqui nós não temos uma ideia nova, um conhecimento novo, né? Não há nenhuma novidade. Porque quando você
diz que todos os seres humanos são mortais, você já está dizendo que Sócrates é mortal. Então, essa afirmação aqui não acrescenta nada aqui, né? Então, o dedutivo aqui não há nenhum conhecimento novo, não é científico isso. Não sei se dá para entender, não é científico, ele não acrescenta nada, ele só está repetindo, utiliza o raciocínio para repetir o que já está incluído aqui na ideia geral. Então, se necessita outro tipo de método para explicar a realidade, para hacer a ciência, que seria el inductivo. El inductivo sí va a partir de las cuestiones particulares, ¿ok? Particulares, ¿qué son particulares? Son hechos son que a gente entende por fatos, hechos pueden ser fenómenos, algún fenómeno, algún problema. Entonces siempre partimos de la observación de hechos, fenómenos, problemas. Nós começamos a observar fatos, fenômenos ou problemas. Aí um processo de observação. Quando observamos esses fatos, fenômenos ou problema, o que a gente quer encontrar aí? Qual é a intenção? A observação tem como intenção encontrar um padrão, ou seja, encontrar um padrão naquilo que nós estamos observando. O que é o padrão? Assim como existem leis biológicas, leis físicas, o padrão de comportamento quer encontrar essas regularidades, quer encontrar regularidade ou alguma espécie de lei entre os diversos hechos, entre os diversos fenômenos. Dá para entender? Ou mais ou menos? Mais ou menos. Bom, então o indutivo, vamos lá. O indutivo é você parte de ideias ou assim, de coisas particulares. O que é esse particular? Pode ser um fato, pode ser um fenômeno. Um problema de saúde é um fenômeno. População que pegou uma virose, vírus. Então é um fato, um problema, um fenômeno. E começamos a observar esses fenômenos. Começamos a observar aqui. Mas quando você observa, qual é a intenção? A gente quer encontrar algum tipo de padrão, né? algum tipo de regularidade, né? Entre esses fenômenos. Por que a população infantil em bairros pobres geralmente tem problemas de gastrointestinal, problemas de parasita? Porque pode ser uma falta de higiene, uma alimentação ruim. Então aí você já tem um padrão. Falta de uma boa higiene ou uma boa alimentação. Aí já temos aí um certo padrão, uma regularidade que vai causar parasita em crianças. Então, a isso nós referimos quando decimos padrão de comportamento. Não sei se dá para entender o que é padrão. Uma pessoa que... padrão a gente pode entender como perfil, né? Perfil, comportamento. Seria um padrão, no caso. Então, o inductivo é o que vai a permitir, nesse caso, encontrar resposta aos problemas. Ou seja, a ciência funciona com o indutivo e não o dedutivo. Porque o dedutivo não acrescenta nada de novidade no caso. Ele só repete a ideia. Vamos ver aqui outra coisa também importante.
Vamos para outra. Não sei se eu vou. O senhor vai usar o projetor? Não. Tá. Só para ampliar um pouco mais aqui. Quando a gente fala de padrão de comportamento, ou uma regularização, regularidade no caso, ou algum tipo de lei, como lei física, lei matemática, quando existe essa observação, a gente pega dados e variáveis. A gente começa a pegar variáveis dos fenômenos. E essas variáveis, os dados, é o que vai permitir a gente encontrar esse padrão nesses fenômenos ou nesse problema. Na variável, nós vamos abordar depois. Né? Qual é a intenção deste material? A primeira parte do material, que é o capítulo 1, ele fala três aproximações da ciência. Então, o primeiro que vamos fazer é o seguinte: fazer uma leitura. Voy a poner acá. El desarrollo científico o desenvolvimento científico, ele teve uma evolução. Antes de Galileu, até Galileu, existia uma ciência, um modelo de ciência, onde o que se queria era estudar a natureza. Estudar a natureza. Observava a natureza de uma forma geral. Tá? Depois de Galileu, Galilei, que é um dos pais da metodologia científica, Galilei, a intenção da ciência é buscar, explicar os fenômenos. A evolução é assim. Aqui nós estamos falando de uma forma geral, porque observar a natureza de uma forma geral. Aqui já é um pouco mais específico. Né? Aqui já é mais específico. Então essa foi mais ou menos a evolução da ciência. Foi do geral até o específico. E quando a gente fala de específico, da delimitação, quanto mais delimitado específico é o objeto de estudo, sempre é melhor. Então esse capítulo 1, ele vai mostrar, ele vai descrever como foi esse processo da evolução científica, qual era o pensamento científico antes de Galileu e depois de Galileu. Então, aí há um método experimental, que nasce também com Galileu, ele experimentou, que em primeiro lugar o experimento foi mental, depois o experimento ele foi empírico. O experimento primeiro vem na cabeça da gente, depois a gente vai para a parte prática. A mesma coisa que eu vi aqui, não sei se foi a professora ou o professor, que colocou aqui um caso, né, para saber que doença era, de acordo aos sintomas. Esse é um processo mental. Depois a gente vai para a prática, quando você observa o paciente, etc. Então, o experimento, ele primeiro é mental e depois ele é empírico. Então, para Galileu Galilei, o experimento era mental. Depois temos uma parte onde se habla da correlação também. Então, são 3 aproximações. Outro era o método
O associativo, alguns dizem que é também correlação, outros fazem essa diferença. Mas associativo é correlação. Por exemplo, qual é a correlação que existe entre uma vida saudável e não desenvolver doenças? Existe uma correlação aí. Então, o método associativo vai correlacionar dois fenômenos. Então, esta evolução é o que vamos fazer com a leitura. Agora é só ler, por enquanto, o capítulo 1, de uma forma individual. Depois, vamos fazer um resumo, mas vocês não se preocupem ainda pelo resumo dessa parte aqui. Eu vou explicar depois como a gente vai fazer. Doutor, tem que experimento aí em cima, está escrito o quê? Ali, está até circulado. Aqui? Do lado. Mental. Todo experimento começa no pensamento e depois vai para a prática. O que quer dizer? Primeiro ler, capítulo 1. Fazer uma leitura bem devagar. Depois apresentar isso num resumo. Mas vocês não se preocupem pelo resumo, porque não é para hoje, é para outro dia. E aí eu vou explicar como que vai ser esse resumo. É para entregar, doutor? Para entregar. Para entregar assim, individual, impresso, ou quem vai fazer à mão pode entregar, mas é entregar fisicamente, individual. Sobre a evolução científica. No caso, a evolução aqui foi do geral até o mais específico. Se a gente fala, por exemplo, da ciência hoje em dia na área da medicina, nós vamos para a nanotecnologia. É o mais pequeno que temos até hoje. Por exemplo, existe a terapia gênica, onde você pode substituir um gene defeituoso por meio de outro gene. Esse gene ele é um robô. Mas isso, por exemplo, está num processo experimental ainda, porque para transportar esse gene, que é um robô, que é um nanogene, no caso, para substituir, ele é transportado através de um vírus. Quando esse vírus, ele, como é que a gente fala? Ele descarrega esse robô, ele fica no organismo. E na teoria, pelo menos experimento mental é que uma vez que ele descarrega o robô, ele desaparece no organismo. Só que, de acordo assim, ao experimento, é que em alguns casos esse vírus ele ficou e teve também consequências para a pessoa, né? Consequências colaterais no caso. Mas isso aí já é bem atual. Isso aí é nanotecnologia. É o último. Bueno, entonces, lectura individual, pueden hacer acá en la biblioteca, afuera, no pátio, só não pode sair na rua. Bueno, só o capítulo 1. Ele é bem extenso. Não é extenso, mas é bem. Tem algumas palavras que vão ter que traduzir. Não entendi.
Não, a entrega vocês não se preocupem a data. Primeiro é ler, entender e depois eu vou explicar como vai ser o resumo. Tá? A data não importa não.